Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 61. Faz muito tempo que não saio do território do clã, mas ontem tive que sair para resolver seu assunto na torre do Hokage com o líder do clã. As palavras de Kenji pareciam uma reclamação, mas o sorriso em seu rosto revelava seu bom humor. Embora eu não saiba em que missão secreta Sakuma estava, depois que ele e seus superiores retornaram da mansão do Lorde, o clã Uchiha recebeu recompensas do Lorde. Embora não tenha sido direto, no final das contas, a vila se beneficiou. Yoichi ficou surpreso com a notícia e perguntou: a vila não me deu trabalho algum por eu ter saído sem permissão? Que problema seria esse? Se ousassem criar um caso, a polícia começaria a investigar rigorosamente saídas não autorizadas amanhã. Ninguém poderia sair da vila naquele momento. Afinal, estava sob as ordens do Hokage. Kenji riu confiantemente, afinal, os membros do clã Shimura pediram permissão antes de deixar a vila. Aplicar tais regras a ninjas civis era uma coisa, mas pensar que eles as aplicariam a clãs ninjas? Além disso, você envolveu aquele garoto Kakashi, o filho do Sakumo. Como eles o puniriam? Elogiariam o pai com uma mão e puniriam o filho com a outra? Kenji estava de bom humor hoje, terminando rapidamente sua xícara de chá. Ouvi dizer que esta missão é muito importante. Você pode até ganhar uma recompensa pela missão, possivelmente escolhendo um ninjutsu. Sério? Ancião Kenji, não quero duvidar de você, mas da última vez quase joguei a cara do Danzou na privada. E agora você está me dizendo que os superiores da vila querem me recompensar com um ninjutsu. É do pergaminho dos selos? Essa enxurrada de notícias foi avassaladora para Yoichi, soando tão fantástica quanto ficção. Não tenho certeza. O pergaminho dos selos, supostamente registrado pelo segundo Hokage, contém muitos ninjutsus perigosos que a maioria das pessoas nem consegue praticar. Se realmente te oferecerem uma técnica do pergaminho dos selos, eu desaconselho você a aceitá-la. Kenji balançou a cabeça, explicando os perigos do jutsu proibido. Técnicas de nível B já eram desafiadoras para Jonin, e as de nível A, que são os jutsu proibidos, exigiam enormes quantidades de chakra que nem mesmo Jonin conseguiria sustentar múltiplos usos. Para o clã Uchiha, nossa liberação de fogo, Shuriken Jutsu e Sharingan são mais do que suficientes para deixar nossa marca no mundo ninja. O jutsu proibido seria apenas a cereja do bolo. Yoichi respondeu: verei quando chegar a hora. Se me oferecerem, não serei educado. A propósito, aquela garota Uzumaki com quem você está associado também chamou a atenção dos superiores da vila. Kenji se serviu de mais uma xícara de chá e comentou casualmente: aquela garota Uzumaki parece ser bastante habilidosa em ninjutsu médico, embora eu não saiba os detalhes. Você deveria perguntar a ela quando voltar, só perguntaram sobre ela. Lá fora, ela é conhecida como Uchiha, não Uzumaki Mina. Esse é o nome dela, certo? Sim, o que eles estão planejando agora? Yoichi estalou a língua. Por que sinto que estão me atacando? Qualquer pequeno movimento e estou sob escrutínio. Gênios sempre chamam a atenção, Yoichi. Você vai ter que se acostumar. Quando você se tornar o líder do clã, todos os membros do nosso clã estarão de olho em você. Kenji falou suavemente. E eles só podem investigar. É impossível para eles levá-la embora. Quanto a ficar de olho em você, não é normal? Afinal, o Danzou perdeu a face feio da última vez. Yoichi riu e então compartilhou que seu Sharingan havia evoluído para 3 Tomoe. Ao ouvir isso, Kenji ficou momentaneamente atordoado e então caiu na gargalhada. Um garoto de 14 anos com um Sharingan de 3 Tomoe é, sem dúvida, um gênio. Agora, Yoichi está a apenas um passo de se tornar líder do clã, faltando-lhe apenas reputação e oportunidade. Depois de sair da casa do ancião, Yoichi foi para casa. Ele planejava perguntar a Mina se alguém estava procurando por ela ultimamente. Ele também mencionou o negócio de medicamentos. Yoichi planejava expandir a fábrica de medicamentos, sabendo que guerras eram prováveis nos próximos anos. Com os fundos disponíveis, era a hora de traçar estratégias. Ele pretendia ganhar não apenas dos civis, mas também dos ninjas. Os Uchiha também tinham seus próprios negócios, colaborando com o clã Nekomata na produção de armas, que também ajudava a coletar informações do mundo ninja. Embora não fosse um negócio enorme, cobria as despesas regulares do clã. Agora, Yoichi tinha 3 negócios em mãos. O negócio de medicamentos estava prestes a abrir o capital, o negócio de jogos estava adquirindo fábricas e, quanto às cabras mágicas, eles esperariam até o ano seguinte para ver os resultados. Depois de voltar para casa, Yoichi foi ver como Gates estava, e ele passava os dias comendo e dormindo, e depois importunava Yoichi por carnes ricas em energia, mas era mandado embora por Yoichi. Gates, sempre exigente sem fazer muita coisa, logo seria solicitado a assinar um contrato de convocação com Mina. Mina tinha bastante chakra, mas carecia de técnicas de autodefesa. Antes de despertar as correntes de selamento adamantinas, sua força era comparável à de um Chunin, e ainda por cima sem muita experiência em combate. Com a ajuda de Gates, Mina não precisaria temer nem mesmo Jonin, apesar de Gates não poder usar o rugido do Rei das Feras, a técnica de controle da gravidade e a técnica do Pilar da Terra, nem usar suas enormes patas de urso continuamente. Enfrentar uma dúzia de ninjas não seria um problema. Yoichi, tendo usado sua habilidade de pegar emprestado sem permissão hoje, temeu não ter muitas chances em Konoha, então roubou o chakra de um ninja errante no caminho de volta. Após dias de roubo, Yoichi aprendeu que somente tomando energia física ou mental poderia aumentar sua força permanentemente.
Doujutsu, uma manifestação de energia mental, também pode ser considerada liberação yin. Naquela noite, quando Mina retornou, ela normalmente anunciava sua chegada na porta: estou de volta. Então ela tirou os sapatos e se jogou no sofá, sem perceber o retorno de Yoichi, e começou a resmungar para si mesma. Estou tão cansado e ainda tenho que estudar técnicas de selagem mais tarde. Ao ouvir isso da cozinha, Yoichi estava prestes a sugerir que Mina descansasse mais quando a ouviu continuar. Quando Yoichi-sama volta? Comprei vários pares de meias brancas. Yoichi-sama prefere meias calças até a coxa ou meias calças compridas? Talvez em alguns dias eu deva. Suas especulações se tornaram cada vez mais absurdas, questionando por que alguém não poderia gostar dos dois. Yoichi tossiu e então gritou alto: Mina, é hora de comer. Yoichi-sama? Ouviu-se um baque, seguido pela resposta apressada de Mina: estou indo imediatamente. Capítulo 62. Alguém de Konoha anda te procurando ultimamente, Mina? Depois do jantar, Yoichi começou a conversa. Mina ficou quieta durante toda a refeição, e agora não era hora de tocar no assunto das meias brancas. Pessoas de Konoha? Acho que não, embora 2 pessoas tenham me perguntado se eu queria me juntar a Konoha, mas eu recusei. Mina balançou a cabeça. Ela estava aprendendo ninjutsu médico bem rápido e já havia realizado 5 cirurgias. O que levou um ninja médico do hospital de Konoha a perguntar se ela queria se tornar uma ninja médica. Atualmente Mina estava apenas estudando com Kanamoto, que concordou em ensiná-la como um favor. Portanto, Mina não era oficialmente afiliada ao hospital de Konoha. Nem mesmo Tsunade conseguiu convencer Mina, muito menos qualquer outra pessoa. No entanto, a doutora Kanamoto parecia preocupada. Ela disse que só poderia me dar aulas por mais meio mês, mas que faria o possível. Ao ouvir isso, Yoichi imediatamente suspeitou que alguém estivesse pressionando Kanamoto. Os assuntos médicos da vila eram supervisionados por uma anciã, mas não se sabia se ela estava envolvida ou não. Mina, meio mês é suficiente para você? Deveria ser. Acho que a parte mais difícil do ninjutsu médico é o controle do chakra. Contanto que você consiga controlar o chakra em cada célula, você pode usar qualquer ninjutsu médico. Tsunade-sama disse o mesmo, mas eu ainda não consigo. Depois de refletir um pouco, Mina continuou. Tsunade-sama disse que eu poderia perguntar a ela se tivesse alguma dúvida, mas ainda não fui vê-la. O que o Dr. Kanamoto está me ensinando já é o suficiente para mim por enquanto. Então está ótimo. Continue praticando, e se precisar de alguma coisa pode sempre me procurar. Meio mês claramente não seria suficiente, mas a julgar pelo tom de Mina, ela não queria incomodá-lo. Ele decidiu consultar o ancião Kenji mais tarde, já que as conexões do ancião eram, sem dúvida, mais fortes que as dele. Depois de falar, Yoichi se levantou para voltar para o seu quarto, mas acrescentou antes de sair: eu trouxe um presente para você. Está na mesa perto da entrada. O presente não era nada caro. Ele o comprou quando voltava para a fábrica farmacêutica, algo para prender o cabelo dela, embora Yoichi não tenha olhado com atenção. Mina, no entanto, ficou encantada ao saber do presente. Ela esperou até que Yoichi voltasse ao seu quarto antes de correr animadamente para a entrada. Ao ver a caixa de presente, ela pegou e riu alegremente. No complexo Senju, ao voltar para casa, Tsunade ficou surpresa ao ver as luzes acesas. Depois de um momento, percebeu quem era mais propenso a visitar sua casa e usá-la em sua ausência. Além de Kushina, que morou lá quando criança, ninguém mais ia à casa dela e acendia as luzes sem que ela estivesse presente. Ao entrar, Tsunade foi recebida pela figura familiar de Kushina, que saltou até a porta com uma concha na mão, exclamando: Tsunade-nei, você voltou. O aroma da comida invadiu as narinas de Tsunade, levando-a a comentar: é raro você, Kushina, cozinhar para mim. O que você precisa de mim? Tsunade gostou, então irei cozinhar para você com mais frequência. Mesmo que você diga isso, terei que pensar bem quando você me pedir um favor. Depois de dizer isso, Tsunade tirou os sapatos, e sem se preocupar em calçar chinelos, caminhou descalça pelo chão até a mesa de jantar. Ao ver os pratos fumegantes, Tsunade sentiu fome. Ela estava pronta para se contentar com uma simples tigela de ramen se Kushina não tivesse cozinhado. Depois de se servir, Tsunade começou a comer com vontade. Depois de uma tarde agitada, ela estava com bastante fome, e a comida estava excepcionalmente deliciosa. Tsunade-nei, ouvi dizer que há outro Uzumaki na vila, estudando ninjutsu médico no hospital? Enquanto Tsunade comia, Kushina, apoiando o queixo nas mãos, perguntou de repente. Tsunade fez uma pausa e respondeu: sim, é verdade. O chakra dela é muito especial, diferente do seu, com uma aptidão natural para ninjutsu médico. Eu vi o arquivo dela, ela agora é conhecida como Uchiha Mina. Uchiha? Ela se casou? Kushina ficou surpresa e ao se lembrar do nome Mina, que lhe soava familiar, finalmente percebeu. É Mina. Agora me lembro, nós estudamos técnicas de selamento juntas com os anciões quando éramos crianças, e depois perdemos o contato. A expressão de Kushina tornou-se melancólica. Ela havia chegado a Konoha pouco antes de receber a notícia da destruição do clã Uzumaki e desde então, não houve notícias de sobreviventes Uzumaki. Depois de terminar a refeição, Tsunade explicou. Ela não se casou, mas Yoichi a salvou e por gratidão, ela se juntou ao clã Uchiha. Por isso, ela é conhecida como Uchiha Mina. Mas para lidar com as formalidades de Konoha, aquele garoto ainda chama de Uzumaki. Kushina, alguém lhe pediu para persuadir Mina a se juntar a Konoha? Kushina assentiu. Minato mencionou isso, mas se juntar a Konoha é tão ruim assim? Não se preocupe.
Ela mora no complexo Uchiha agora, então tecnicamente faz parte de Konoha. Além disso, dada a sua situação atual, seria difícil conhecê-la. Concentre-se no seu treinamento. Tsunade aconselhou, insinuando que a resistência de Mina a Konoha tornava a persuasão improvável, mesmo com o status de Tsunade como Sannin. O interesse repentino de Kushina provavelmente surgiu de alguém sugerindo que ela poderia apelar para Mina com base em sua herança Uzumaki compartilhada, dada a aptidão ideal de Mina para o ninjutsu médico. No entanto, Tsunade preferiu ficar de fora, lembrando-se de como um comentário anterior levou a um confronto com o clã Uchiha, levando-a a considerar deixar Konoha para evitar tais complicações. Tsunade, não posso ver Mina? Kushina perguntou, decepcionada não pela incapacidade de persuadir Mina, mas por não poder encontrar um velho conhecido. Ela está no complexo Uchiha ou no hospital, lugares que você não pode simplesmente visitar. Tsunade olhou para Kushina e acrescentou rapidamente, não vou falar com o Okage sobre isso. Ele certamente teria exigências, e é impossível concordar, considerando que os dedicados ninjas médicos dos Jinchuriki e o complexo Uchiha eram proibidos. Além da incapacidade de Kushina de controlar completamente o poder de sua besta com cauda, vagar livremente estava fora de questão. Kushina, sentindo-se derrotada, lamentou a ironia de encontrar um velho amigo na aldeia e não poder encontrá-lo. Uma velha amiga de infância pode não ser mais uma amiga, Kushina. É melhor você se concentrar no seu treinamento, aconselhou Tsunade, pensando na aparente relutância de Mina. Você deveria se concentrar no seu próprio treinamento. Com um suspiro, Kushina demonstrou sua decepção, apoiando a cabeça na mesa, seus olhos vagando como se estivesse perdida em pensamentos. Capítulo 63. No início da manhã, logo após Mina sair para o hospital de Konoha, alguém bateu na porta. Ao abrir a porta, Yoichi ficou surpreso ao ver quem era. Sakumo-san. Yoichi-kun, peço desculpas pela intromissão. Queria te agradecer pessoalmente depois de saber que você voltou. Sakumo disse, entregando uma caixa de presente que ele trouxe, demonstrando etiqueta perfeita. Não há necessidade de formalidades. Entre Sakumo-san e você também, Kakashi. Yoichi se sentia um tanto desconfortável com essas formalidades. Embora o clã Uchiha tivesse seus protocolos, muitos membros do clã não se importavam muito com eles. Eles não eram tão rígidos quanto o clã Hyuga, muitas vezes se comportando de forma bastante casual. Depois de receber Sakumo e Kakashi na sala de estar, Yoichi foi pegar 2 xícaras de chá, optando por chá de cevada gelado, já que não era muito exigente com bebidas. Sakumo-san, ouvi do ancião Kenji que você falou em meu nome diante do senhor. Obrigado. Yoichi-kun realmente desempenhou um papel crucial. Sem você a missão teria fracassado, colocando o Lorde em sério perigo. Sakumo balançou a cabeça, recusando-se a receber crédito que não era dele. Depois que Hiruzen e Sakumo retornaram da mansão do Lorde, o Lorde do País do Fogo enviou uma segunda delegação à Terra dos Rios, condenando fortemente Tsunagakuri por ousar assassinar um Lorde, violando o Código Shinobi. Tsunagakuri naturalmente não aceitou a culpa, alegando que era obra da Presa Branca de Konoha, que estava lá para proteger o Senhor da Terra dos Rios. Poucos sabiam a verdade sobre as intenções de Tsunagakuri, incluindo o Senhor da Terra dos Rios, sua corte interna e seus guardas pessoais, todos agora mortos. No mundo Shinobi, apenas o clã Yamanaka de Konoha conseguia extrair informações dos cérebros dos falecidos. Portanto, a história de Tsunagakuri era difícil de contestar, especialmente porque Yoichi gritou o nome de Rasa na Terra dos Rios e convenientemente eliminou muitos dos guardas do Senhor. Depois que Yoichi deixou a mansão do Lorde, os guardas sobreviventes acreditaram que Tsunagakuri era o responsável. Suas acusações levaram outros dentro da mansão a acreditarem que era obra de Rasa. Quando Sakumo retornou à aldeia, ele ouviu que a esposa do senhor já estava a caminho da Terra dos Rios. É basicamente isso. As consequências agora estão nas mãos do Senhor do País do Fogo e do terceiro Okage. Yoichi-kun, suas ações realmente nos ajudaram muito. O tom de Sakumo era sério, sem nenhum traço de polidez, e ele fez uma pausa antes de continuar com Yoichi. Vim hoje também por causa disso. O Lorde originalmente queria recompensar você e Kakashi, mas achei que dinheiro seria inútil para vocês. Então sugeri uma recompensa de missão de nível S. Após alguma discussão, a vila decidiu permitir que você e Kakashi escolhessem o ninjutsu do pergaminho dos selos. Escolher o ninjutsu do pergaminho dos selos? Sakumo-san, isso é sério? Yoichi perguntou surpreso. Embora tivesse ouvido falar dessa possibilidade pelo ancião Kenji, seu relacionamento com os superiores da vila não era dos melhores. E não seria surpreendente se eles recusassem a recompensa. É verdade, Yoichi-kun. Por conquistas significativas, a vila recompensa com ninjutsu, que muitos ninjas civis obtiveram dessa forma. Sakumo declarou, então olhou para Kakashi ao seu lado e acrescentou. Além disso, quero agradecer pela experiência que Kakashi adquiriu. Yoichi riu. Não precisa ser formal, Sakumo-san. Kakashi é talentoso e forte, nós nos ajudamos. Kakashi, ouvindo a conversa entre seu pai e Yoichi, revirou os olhos, sentindo-se como uma criança sendo elogiada pelos mais velhos. A propósito, Yoichi-kun, não crie expectativas muito altas em relação ao pergaminho dos selos. As técnicas mais adequadas geralmente são aquelas mais adequadas para si mesmo. Algumas técnicas proibidas, mesmo se escolhidas, não podem ser usadas devido aos seus requisitos rigorosos. Sakumo aconselhou, mencionando sua própria experiência com o pergaminho dos selos.
que lhe oferecia pouco além de uma técnica de clone multissombras para reconhecimento e coleta de informações. Essas palavras, compartilhadas em casa com Kakashi, agora eram reiteradas como conselho de um veterano. Entendo, Sakumo-san. Depois, Yoichi seguiu Sakumo em direção à torre do Hokage. Receber uma técnica como recompensa foi uma alegria inesperada, mas também indicou os benefícios consideráveis que Konoha obteve com o evento na mansão do Lorde. Logo, o trio chegou à torre do Hokage e coincidentemente encontrou duas pessoas saindo do prédio. Em vez de dizer que estavam indo embora, parecia que a mulher ruiva estava sendo empurrada para fora pelo jovem loiro, Minato-kun. Sakumo cumprimentou o jovem loiro com um sorriso. Ao ver Sakumo, Minato parou de empurrar Kushina e sorriu sem jeito. Sakumo-senpai, você está aqui para ver o Hokage? Sim, este é o Uchiha Yoichi, e este é meu filho Kakashi. Vou levá-los para ver o terceiro Hokage por um motivo. Depois de apresentar todos, Sakumo disse a Minato, Minato-kun, vamos subir primeiro, pois já combinamos com o terceiro Hokage. Por favor, vá em frente, Sakumo-senpai. Minato respondeu respeitosamente. Embora fosse um Jonin, não se comparava a Sakumo, cuja reputação estava no auge, superando até mesmo Sannin e ofuscando um gênio como Minato. Ao ouvir o nome de Minato, Yoichi imaginou que o ruivo fosse o Jinchuriki da Kyuubi, mas rapidamente desviou sua atenção, acenando para Minato antes de seguir Sakumo até a torre do Hokage. Assim que Sakumo e os outros entraram, Kushina exclamou de repente, certo, Uchiha Yoichi. Agora me lembro, Mina está hospedado na casa dele. Minato, espere aqui comigo até Yoichi sair, então podemos perguntar se podemos visitar a casa dele. Minato balançou a cabeça imediatamente. Isso não é possível, Kushina. O Hokage simplesmente recusou, e você está sob proteção. Que proteção? Isso é claramente vigilância. Embora eu não controlasse bem a Nove Caudas antes, tenho melhorado no uso do chakra dela. Mesmo assim, ele não me dá nem um pingo de liberdade. Kushina reclamou e sussurrou para Minato. Você conhece a técnica do deus voador do trovão. Você poderia deixar uma marca em mim, visitar Yoichi pessoalmente e depois me trazer. Kushina, não vamos. O Hokage ficaria furioso. Minato recusou terminantemente, sabendo muito bem o problema que isso causaria. O Jinchuriki desaparecido desencadearia uma busca completa pela Anbu, e ele entendia a gravidade de tal situação. Você recusa tudo. Acho que você simplesmente não quer me ajudar. Vendo a recusa de Minato, especialmente depois de não apoiá-la no escritório do Hokage, Kushina se virou bufando. Tudo bem, vou esperar aqui até Yoichi sair. Capítulo 64. Minato ficou para trás, oferecendo algumas persuasões, mas vendo Kushina determinada a esperar, ele se desculpou e saiu relutantemente. Ele tinha um treino agendado com seu professor e chegar atrasado não seria bom. Idiota Minato. Kushina, ao ver Minato partir, ficou imediatamente descontente, batendo o pé 2 vezes. Não demorou muito para que ela também pensasse em voltar. No entanto, no fundo, ela ainda desejava ver Mina, possivelmente a única integrante do clã que ela poderia encontrar e alguém que conhecia desde a infância. Infelizmente, o Hokage restringiu sua liberdade, confinando-a dentro de uma barreira. Mesmo se ela adoecesse, ela não poderia visitar o hospital de Konoha e receberia tratamento de um ninja médico em casa, o que não lhe deixaria nenhuma chance de procurar Mina. Agora, tendo encontrado alguém conhecido de Mina do lado de fora da torre do Hokage, ela decidiu esperar um pouco mais e perguntar se Mina poderia visitá-la. Assim, Kushina ignorou o conselho de Minato e se posicionou perto da torre do Hokage. Dentro do escritório do Hokage, esta foi a primeira visita de Yoichi. O terceiro Hokage, Hiruzen, ainda em seu auge, não era particularmente alto, mas era inegavelmente um dos melhores shinobi de Konoha. Sakumo, você está aqui, e Yoichi-kun e Kakashi também. Hiruzen os cumprimentou calorosamente deixando de lado o cachimbo. Acredito que Sakumo já os informou. Embora tenha sido por acaso, vocês ajudaram muito Konoha e o País do Fogo. Por sugestão de Sakumo, a vila decidiu recompensar vocês dois com um ninjutsu. Obrigado, Hokage-sama. Yoichi e Kakashi disseram quase em uníssono. Sem demora, Hiruzen continuou. De acordo com as regras, o ninjutsu que você escolher não deve ser amplamente disseminado além dos seus próprios alunos. Em breve, eu lhe entregarei um pergaminho de ninjutsu e, depois que você fizer sua escolha, eu o desbloquearei. Depois de explicar as regras, Hiruzen produziu um pergaminho alto para Sakumo e Yoichi escolherem, embora eles tivessem que fazer suas escolhas separadamente e em particular. Kakashi foi primeiro, retornando rapidamente, possivelmente seguido o conselho de Sakumo, sabendo qual ninjutsu escolher, ou talvez indiferente ao pergaminho dos selos, concentrando-se apenas em dominar as técnicas de espada dos presas brancas. Quando chegou a vez de Yoichi, ele entrou e começou a examinar o pergaminho dos selos. Técnica de múltiplos clones de sombra, liberação de água, lâmina de água de vórtice duro. Dos jutsus proibidos de nível A ou S, o pergaminho listava vários ninjutsus, tanto elementais quanto não elementais. Mas aqueles nos quais Yoichi estava mais interessado não estavam incluídos, como a técnica do deus voador do trovão, o jutsu de reanimação ou as técnicas aprendidas por Orochimaru, como a reencarnação do mundo impuro e a técnica dos 8 portões. Se este não fosse um pergaminho de selos especificamente modificado, então essas técnicas proibidas estavam armazenadas em outro lugar.
tornando-as virtualmente inacessíveis para Yoichi. Depois de um tempo percebendo que nenhuma das técnicas lhe convinha, Yoichi fechou o pergaminho e perguntou: Okage-sama, nenhuma dessas técnicas é adequada para mim. Será que eu poderia escolher uma técnica de selamento? Hiruzen ponderou antes de responder. Uma técnica de selamento? O pergaminho dos selos lista o selo dos 4 símbolos. Isso não seria suficiente, Yoichi-kun? Pode não ser adequado. Se houver uma técnica de vedação um pouco mais simples disponível, seria preferível. Muito bem, então. Vou pedir à equipe de selamento que compile 3 técnicas de selamento de nível B para você. Isso seria aceitável? Isso seria mais do que suficiente. Obrigado, Okage-sama. Yoichi, que não era de fazer alarde, concordou prontamente. As técnicas do pergaminho dos selos não atendiam às suas necessidades. Técnicas de ranquear eram desnecessárias. Ele já conhecia clones das sombras e os 8 portões eram menos atraentes do que seu estado constante de modo de chakra de liberação de relâmpago. Sem mencionar que os outros genjutsus eram menos úteis do que o Sharingan. Após uma análise completa sem encontrar nenhuma adequada, ele preferiu escolher técnicas de selamento para Mina. Após a queda do clã Uzumaki, as técnicas de selamento de Konoha, sem dúvida, ocupavam o primeiro lugar, e Mina se lembrava de poucas de seu clã, com o clã Uchiha possuindo ainda menos. A escolha de 3 técnicas de selagem de classificação B foi a melhor opção. Ao sair, Yoichi perguntou a Kakashi qual ninjutsu ele escolheria. Após um momento, Kakashi respondeu: a arte da escuridão, um genjutsu que obstrui a visão. É prático, não é, capitão? Yoichi lançou um olhar de soslaio ao jovem garoto de cabelos brancos, um pouco desconfiado de suas intenções. Essa jornada inesperada acabou sendo bastante lucrativa, não apenas garantindo uma vasta fortuna, mas também adquirindo inesperadamente 3 técnicas de selamento de classificação B. Por um tempo, Yoichi planejou treinar dentro da vila. O Sharingan de 3 Tomoe, o modo de chakra de liberação de relâmpagos e a esgrima eram seus pontos focais. Quando estavam prestes a deixar a torre do Okage, Yoichi sentiu alguém se aproximando e se virou para ver Kushina, que ele havia visto antes na entrada. Ao se aproximar, Kushina curvou-se levemente e perguntou: Olá, sou Uzumaki Kushina. Uzumaki Mina está hospedada temporariamente em sua casa? Ela é Uchiha Mina agora. Não importa qual era o nome dela antes, mas se ela estiver em Konoha, ela só será conhecida como Uchiha Mina. Yoichi enfatizou, considerando Mina como parte de sua família, apesar de sua herança Uzumaki. Então Mina Uchiha. Sou colega de clã dela e nos conhecemos desde crianças. Fiquei um pouco animada ao saber dela então. Você poderia deixar a Mina me visitar? Só como convidada. Kushina perguntou com a cabeça levemente abaixada em sinal de súplica. Yoichi respondeu: ela está no hospital de Konoha. Por que você não vai vê-la? Frustrada por não poder visitá-la, Kushina explicou: por certos motivos, não posso ir facilmente ao hospital de Konoha. Você poderia me passar um recado? Esqueça, é muito problemático. Se você nem consegue ir ao hospital, sua situação deve ser bem grave. Sugiro que pergunte ao Okage. Ele pode decidir sobre os assuntos da vila. Yoichi se preparou para sair, mas foi impedido novamente por Kushina, que implorou de mãos dadas. Já perguntei ao Okage, e ele não concordou. Por favor, já faz quase 10 anos desde que Mina e eu nos vimos pela última vez. Se o Okage não concordou, ajudar você pode ir contra as ordens dele, mas... Yoichi quase recusou, mas então se lembrou que ainda não tinha usado sua habilidade de roubo diário, parando no meio da frase para dizer: eu poderia passar a mensagem. Mas vamos apertar as mãos primeiro. Apertar as mãos? Kushina ficou confusa sem entender a intenção de Yoichi. Entretanto, observando cuidadosamente o comportamento de Yoichi, que não parecia o mesmo do lascivo Jiraiya, e decidindo que um aperto de mão era inofensivo, ela concordou. Se for só para passar uma mensagem para Mina, então por favor, faça isso, Yoichi-san. Depois de dizer isso, ainda com um traço de dúvida no rosto, Kushina estendeu sua mão suave e clara. Yoichi estendeu a mão e pegou a dela, assegurando-lhe: vou me certificar de passar a mensagem. Não vou interferir nas decisões de Mina. Enquanto apertavam as mãos, Yoichi pensou: oportunidade para um roubo diário, ative. Capítulo 65. Um chakra flamejante semelhante a magma irrompeu dentro de Yoichi, despertando o Godzilla selado dentro dele ao sentir essa energia poderosa. Encantado com a presença de tamanha quantidade de chakra, Godzilla o consumiu avidamente. Este chakra era muito mais fácil de absorver do que a radiação, e a energia potente beneficiou Godzilla significativamente. As emoções negativas e violentas contidas no chakra da 9 caudas não tiveram efeito sobre Godzilla. Ao mesmo tempo, dentro do espaço de selamento de Kushina, o 9 caudas de repente sentiu uma redução significativa em seu chakra, perdendo cerca de 1%. Para Kyuubi, essa não era uma quantidade insignificante, exigindo vários minutos para acumular, especialmente com 2 camadas de selos restringindo seu movimento. O 9 caudas imediatamente culpou Kushina, acreditando que somente ela poderia ter feito isso, e rugiu furiosamente: maldito humano, eu vou te matar quando eu sair. A perda de 1% do chakra da Kyuubi foi substancial, enchendo o Godzilla de Yoichi de excitação. Isso também causou uma mudança na temperatura corporal de Yoichi, que subiu para 60 ou 70 graus Celsius em um curto espaço de tempo. Yoichi rapidamente soltou Kushina, mas ela percebeu o aumento repentino na temperatura e perguntou com um olhar confuso: sua mão?
Não é nada. Vou falar com a Mina sobre isso hoje à noite. É só isso por enquanto. Espere, deixe-me lhe dar o endereço. Kushina chamou Yoichi apressadamente, dando-lhe seu endereço antes que ele se virasse para sair. Esse roubo foi um ganho significativo para Yoichi, especialmente porque roubar o chakra da Kyuubi passou despercebido por Kushina, que atualmente não tinha comunicação Jinchuriki perfeita com a besta com cauda. O influxo de chakra foi uma grande bênção para Yoichi, que o alimentou para Godzilla, que então entrou em uma fase de rápido crescimento e evolução. Não estava claro até que ponto Godzilla evoluiria, mas sua força sem dúvida aumentaria significativamente quando despertasse. Ao retornar para casa, Yoichi, seguindo as instruções de Mina, verificou Godzilla dentro de seu espaço de selamento. Godzilla agora estava em sono profundo, e Yoichi podia senti-lo crescendo rapidamente. O 9 caudas realmente tem muito chakra. Apenas 1% equivale a 2 ou 3 vezes o meu. O 9 caudas completo teria chakra equivalente a mais de 300 do meu. Yoichi, que já possuía uma quantidade substancial de chakra, especialmente após ativar seu Sharingan de 3 Tomoe e roubar várias formas de energia, agora se igualava a um Jonin de elite em termos de chakra. Hora de treinar. Sentindo-se energizado, Yoichi sentiu que poderia passar por um treinamento intenso a manhã toda sem se cansar. Ao encontrar Gates no quintal, Yoichi deu um chute no traseiro do urso enorme, acusando-o. Você saiu escondido para comprar comida ontem, não foi? Onde você encontrou? Gates se virou, comunicando-se por meio de seu contrato. Mestre, há uma floresta a cerca de 20 quilômetros de distância com muitas criaturas comestíveis. Aquela é a Floresta da Morte, cheia de criaturas para os testes do exame Chunin. Não mexa aí, ou vai dar problema se você for pego. Ao perceber onde Gates havia se aventurado, Yoichi alertou sobre as criaturas, trazidas especialmente para os exames Chunin. Se Gates esgotasse a vida selvagem da floresta, a Ambu certamente investigaria. Vamos adicionar refeições extras para você, mas hoje você vai treinar comigo. Gates resmungou, mas relutantemente se levantou para seguir Yoichi, servindo como um parceiro de peso e arremesso para melhorar o treinamento gravitacional e de espada de Yoichi. Antes da terceira grande guerra ninja, Yoichi queria se fortalecer, planejando se tornar o líder do clã Uchiha quando a guerra terminasse. Esta foi uma decisão tomada em consulta com o ancião Kenji, dependendo de Yoichi alcançar um sucesso notável na guerra. Depois de treinar até a noite, Yoichi e Gates voltaram para casa, onde o jantar já havia sido entregue. Várias tigelas grandes de carne fresca preparada naquela manhã. Gates, tendo usado magia o dia todo, devorou avidamente sua refeição. Yoichi-sama, você chegou um pouco tarde hoje, o jantar está pronto. Ao entrar, Yoichi viu Mina se aproximando dele, usando meias brancas até o joelho e os pés batendo levemente no chão. Vamos comer então. Ah, e Mina, eu encontrei a Uzumaki Kushina na torre do Okage hoje. Ela quer te ver. Aqui está o endereço dela. Você decide. Yoichi olhou para as meias de Mina antes de mencionar seu encontro com Kushina. Kushina, hein? Lembrando-se de sua companheira de infância, Mina sentiu-se dividida. Sem saber como responder, considerou cuidadosamente o endereço que Yoichi lhe dera, perguntando hesitantemente. Yoichi-sama, devo ir? Tome sua própria decisão. Você não precisa treinar tanto. Se quiser ir, vá. Com os Uchiha te apoiando, ninguém na vila poderá te machucar. Yoichi olhou novamente antes de tocar delicadamente os vibrantes cabelos ruivos de Mina. Registrada como Uchiha, ela tinha o apoio do principal clã ninja de Konoha. Entendo, Yoichi-sama. Mina seguiu Yoichi até a mesa de jantar, pensando secretamente. Yoichi-sama olhou 3 vezes. Usar isso foi a escolha certa. Da próxima vez, tentarei outra coisa. Deveria estar aqui. Após o discurso, Mina chegou na casa e bateu na porta. Logo, uma voz lá dentro gritou, já vou, e a porta se abriu, revelando uma mulher de cabelos ruivos brilhantes parada diante de Mina. Kushina. Mina sorriu, reconhecendo sua companheira de infância apesar das mudanças. Kushina, antes com o rosto redondo como um tomate, havia emagrecido. Mina, quanto tempo? Kushina abraçou Mina animadamente e a arrastou para dentro após uma breve comemoração. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Depois de entrar na casa de Kushina, Mina descobriu que tinha um amante morando lá, Minato, que estava ocupado cozinhando na cozinha. Kushina tinha muito o que conversar com Mina, então a levou para o quarto. Depois que Minato serviu chá e lanches e os informou sobre o horário do almoço, ele desceu para cuidar de outras coisas. Kushina, sua vida parece tão boa agora, disse Mina com um pouco de inveja, pensando que tal vida deveria ser quase perfeita. É terrível, na verdade. Estou vivendo inteiramente sob vigilância. Traçaram um círculo para mim e me confinaram para viver dentro dele. Faz muito tempo que não saio, explicou Kushina, indicando o pequeno alcance de sua vida com um gesto circular da mão. Esse tipo de vida é sufocante demais. Quase fui levada pelos ninjas de Komogakuri quando era mais jovem. Felizmente Minato me salvou e desde então não consigo mais sair. É muito difícil, Mina. Até te ver exigia passar uma mensagem por outra pessoa. Bem, não é tão ruim, eu acho. Mina sorriu sem jeito, lembrando-se de suas próprias acomodações em Kusagakuri, que eram muito piores do que a casa de 2 andares, bem mobiliada e espaçosa de Kushina. Em Kusagakuri, Mina estava quase sempre sob vigilância, e se não fosse por suas habilidades sensoriais, talvez nunca tivesse saído. Provavelmente nunca teria conhecido Yoichi ou escapado de uma provável morte em Kusagakuri.
Kushina balançou a cabeça rapidamente e perguntou, não é possível você deixar a vila para fazer missões? Eu deveria conseguir, mas minha força ainda está muito baixa e minhas habilidades em ninjutsu médico ainda não estão aprimoradas. Yoichi-sama me disse para me concentrar em aprender por enquanto. Ele planeja me levar em missões eventualmente, já que já sou membro da equipe dele, disse Mina com convicção. Isso é ótimo. Não consigo nem pensar em sair da vila, muito menos visitar você no hospital de Konoha. Kushina invejou Mina e então segurou sua mão, continuando. Mina, visite-me com mais frequência. Estou tão entediada sozinha. Lembra das técnicas de selamento que o ancião nos ensinou quando éramos crianças? Kushina gostava de relembrar a infância. Depois de chegar a Konoha, apenas seu companheiro de clã, Uzumaki Mito, a fazia se sentir à vontade. Mas após a morte de Mito e a constante ausência de Tsunade em missões, além dos deveres de Minato, ela tinha poucas pessoas para lhe fazer companhia. Agora que conheci um membro do clã da nossa infância, quero contar tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Falando da sua casa atual, Uchiha Yoichi, ele parece um pouco estranho. Kushina de repente se lembrou e compartilhou seus pensamentos com Mina. Pedi que ele lhe passasse meu endereço, mas a princípio, ele relutou. Então, do nada, ele concordou, mas só se apertássemos as mãos primeiro. Apertaram as mãos? Alarmes soaram na cabeça de Mina, mas ela fingiu estar casual enquanto olhava para sua vestimenta. Um vestido laranja e pés descalços que parecia segura, provavelmente não a preferência de Yoichi. Ele deve ter notado algo especial em você, Kushina. Yoichi-sama não é esse tipo de pessoa, Mina assegurou-lhe. Kushina assentiu e acrescentou, pode ser. Mas depois que apertamos as mãos, a temperatura do corpo dele subiu repentinamente, e então ele rapidamente retirou a mão. Mina, você acha que pode haver algo errado com o corpo de Yoichi? Temperatura corporal alta? Mina imediatamente se lembrou do selamento da fera dentro de Yoichi, que já havia causado fenômenos semelhantes antes. Mas Yoichi lhe garantiu que não era grande coisa. Não há com o que se preocupar, eu sei disso. É uma das habilidades únicas de Yoichi-sama. Se você diz, Mina. Kushina queria dizer mais, mas eles foram interrompidos por Minato batendo na porta, anunciando que o almoço estava pronto. Chegando. Depois de contar para Mina, Kushina acrescentou, vamos almoçar. Minato adora experimentar cozinhar. Eles desceram e encontraram uma mesa posta com pratos aparentemente deliciosos. Kushina estava especialmente feliz naquele dia. A tristeza de estar presa em uma barreira desapareceu com a chegada de um membro do clã de sua infância, suavizando a dolorosa lembrança da queda do clã Uzumaki. Mina-san, ouvi dizer que você tem estudado no hospital de Konoha ultimamente. Você está planejando se tornar uma ninja médica? Durante o almoço, Minato perguntou de repente com um sorriso. Mina fez uma pausa com a colher na mão e respondeu, ainda não. Estou aprendendo há apenas alguns meses e ainda tenho muito a aprender. Se estiver interessado, posso falar com o Hokage por você. Assim, você poderá se tornar um ninja médico de elite. Minato ofereceu calorosamente, mas Mina o interrompeu. Não precisa disso. Depois que eu terminar de aprender ninjutsu médico, seguirei os planos de Yoichi-sama. Kushina interrompeu. Ele provavelmente vai te fazer trabalhar como ninja médico de qualquer jeito. Por que mais você aprenderia ninjutsu médico? Se Yoichi-sama quiser, eu farei. Se ele não quiser que eu seja um ninja médico, então eu simplesmente o tratarei. Mina falou com convicção, deixando Minato sem palavras e reconsiderando a tarefa que o terceiro Hokage havia lhe dado. Convencer o membro do clã de Kushina a se juntar à equipe médica parecia impossível. Depois do almoço, Mina pediu licença, alegando que precisava estudar à tarde. Apesar do desejo de Kushina de conversar mais, a firme decisão de Mina a levou a deixar a casa de Kushina. Logo após Mina ir embora, Kushina confrontou Minato. Minato, o que você estava pensando? Por que você disse aquelas coisas para Mina? Ela foi embora mais cedo por causa dos seus comentários. Embora ela o questionasse, Kushina tinha certeza de que a partida prematura de Mina se devia às palavras de Minato na mesa do almoço. Kushina, eu só estava perguntando. O Hokage me pediu para perguntar. Minato tentou explicar, revelando sua missão do Hokage de persuadir Mina, que evidentemente havia falhado. Capítulo 67. Não quero que você se envolva entre Mina e eu. Ela é uma colega de infância minha e uma das poucas membros do clã que me restam. Kushina, com um tom amuado, expressou sua frustração. Mina deve ter percebido as intenções de Minato, o que provavelmente a fez sair mais cedo, sentindo-se desconfortável. Embora não soubesse por que Mina estava relutante em se juntar ao hospital de Konoha, Kushina sentiu que a abordagem de Minato foi desconsiderada. Kushina, não vou mais interferir. Seu membro do clã não parece ter essa intenção de qualquer maneira, e afinal, esta foi uma tarefa que me foi dada pelo terceiro Hokage, disse Minato, desculpando-se. No entanto, ele se lembrou das palavras do terceiro Hokage, acreditando que era algo que deveria discutir com Kushina. Kushina, esta sua companheira de clã tem um talento extraordinário em ninjutsu médico. Suas conquistas em potencial podem até chegar ao nível de Tsunade-senpai. Como você bem sabe da situação atual de Tsunade-senpai e do crescente atrito na fronteira se uma guerra eclodisse. As palavras de Minato deixaram Kushina em silêncio, considerando que ela era uma das confidentes mais próximas de Tsunade e conhecia bem suas lutas. Rejeitar missões.
Evitar cirurgias e sua vulnerabilidade atual ao ver sangue, um forte contraste com antes, causada pelo trauma de perder entes queridos na guerra. Assim, Kushina desprezava a guerra pela devastação que ela causava em sua terra natal e pela dor que infligia àqueles ao seu redor. No entanto, se Mina não estiver disposta, e considerando suas experiências infelizes após a destruição do país do Redemoinho, forçá-la não resolverá nada. Minato acrescentou sugerindo, então Kushina, você conseguiria persuadir o membro do seu clã? Juntar-se ao hospital de Konoha é benéfico, e a vila apoiará totalmente o desenvolvimento dela. Veremos. Kushina concordou hesitante, ciente da importância de uma ninja médica de alto nível no campo de batalha, mas também desencorajada pela atitude atual de Mina, deixando-a relutante até mesmo em abordar o assunto. Ela se lembrou da intenção de Tsunade de aceitar Mina como aprendiz, o que Mina rejeitou. Portanto, convencê-la a se juntar ao hospital de Konoha parecia improvável. Além disso, Kushina temia que levantar o assunto pudesse perturbar Mina, possivelmente impedindo-a de visitar novamente. Sentindo-se incomodada, Kushina decidiu se retirar para seu quarto sem conversar mais com Minato, um afastamento de suas longas conversas habituais sempre que tinham tempo. Depois de deixar a casa de Kushina, Mina, de fato, foi para o hospital de Konoha para estudar, o que deixou Morimoto perplexo, que havia dado folga para Mina apenas para vê-la retornar à tarde. Mesmo assim, Morimoto continuou a ensinar, agora orientando Mina em cirurgias mais complexas e planejando passar a estudar venenos e antídotos. À noite, Mina voltou para casa, anunciando habitualmente, estou de volta. Voltando tão tarde, pensei que você jantaria na casa dela antes de retornar, disse Yoichi, saindo da sala de jantar e entregando a ela 3 pergaminhos como recompensa da vila, 3 jutsus de selamento de nível B, provavelmente diferentes das técnicas do clã Uzumaki, para ela estudar. Obrigada, Yoichi-sama, respondeu Mina com gratidão, seus desgostos do meio-dia aparentemente desaparecidos. Mesmo assim, ela decidiu mencionar sua visita à casa de Kushina. Rapidamente compartilhou a tentativa indireta de persuasão de Minato. Após ouvir a história de Mina, Yoichi ponderou por um momento antes de aconselhar. Não ligue para eles. O foco interno da vila diminuirá com o tempo. Eles reconhecem seu talento, mas não querem ofender os Uchihas, daí a sugestão de se juntar voluntariamente. Eu não deixaria Yoichi-sama. Mina rapidamente afirmou, ansiosa para provar sua lealdade. Também negociei com Gates um contrato de invocação para você, enfatizando a necessidade de oferendas como mel ou doces para garantir sua proteção. Uma tarefa que exigiu um esforço significativo para convencer a orgulhosa criatura. Mina agradeceu calorosamente. Obrigada, Yoichi-sama. Vamos comer, eu ainda não comecei. Tudo bem. Depois do jantar, Yoichi continuou seu treinamento. Ele não adquiriu nada particularmente útil naquele dia, conseguindo apenas roubar uma shuriken de Uchiha Tetsubi, refletindo na natureza baseada na sorte de sua habilidade de roubar habilidades ou chakra. Com o mês terminando em breve e sua habilidade prestes a ser renovada, Yoichi esperava por melhores saques, considerando confrontos diretos com certos anciões do clã como um último recurso para roubos benéficos. Na manhã seguinte, enquanto Yoichi planejava seu treinamento, o mensageiro do ancião Kenji procurou sua presença para uma discussão importante. Ao chegar, o ancião Kenji não fez rodeios, sugerindo diretamente, Yoichi, você deve participar dos exames Jonin em alguns dias. Exames Jonin? Para mim? Yoichi ficou surpreso, duvidando de suas qualificações, mas intrigado com a proposta repentina. O ancião Kenji afirmou que a força de Yoichi já era de nível Jonin, merecendo uma patente correspondente. Ele explicou a importância estratégica dos Jonin na hierarquia da vila e a escassez de tais posições dentro dos clãs Uchiha e Hyuga. Apesar de muitos Uchihas possuírem força suficiente para o posto de Jonin, a política da vila frequentemente dificultava sua promoção. No entanto, desta vez surgiu uma oportunidade ligada a uma aquisição militar da vila, garantindo a participação de Yoichi sem a necessidade de se preocupar com os pré-requisitos habituais. Reconhecendo a importância do status Jonin dentro da vila, Yoichi ponderou o potencial de influenciar as decisões da vila, destacando a exceção dos clãs Uchiha e Hyuga devido às suas prioridades internas e à abordagem cautelosa da vila em relação à sua influência. Capítulo 68. A reputação do clã Uchiha pela qualidade de suas armas é muito respeitada, e eles frequentemente fazem negócios com a vila. Entretanto, o pedido atual da vila por uma grande quantidade de armas militares foi efetivamente monopolizado por Kenji, que conseguiu garantir uma vaga no exame Jounin em troca de cumprir o pedido, uma pequena concessão para os Uchiha. Quanto às credenciais da missão, Kenji pediu aos membros do clã que resolvessem o problema, embora a um custo mais alto. Felizmente, dinheiro não é uma preocupação para Yoichi no momento. Ele simplesmente precisa se apresentar a Hiruzen para receber sua missão, que normalmente envolve completar uma missão de rank que testa as habilidades abrangentes de um ninja. Enquanto um Shu Ninja possui as qualidades necessárias para liderar uma equipe, espera-se que um Jounin se aprofunde em aspectos mais profundos. Tais missões podem incluir tarefas entre países ou alcançar a vitória no campo de batalha. É por isso que os Jounin são considerados uma força decisiva dentro da aldeia. Eles têm uma gama mais ampla de responsabilidades. É claro que a força é a consideração principal, contanto que alguém tenha força, mesmo que falte em outras áreas, ele ainda pode ser promovido a Jounin especial.
Yoichi, aspirando brilhar no campo de batalha, primeiro precisa atingir o posto de Jounin. Caso contrário, como um Chunin, ele estaria apenas seguindo comandos no campo de batalha. Sem demora, ancião Kenji, irei receber minha missão hoje. Se tudo correr bem, poderei partir esta tarde. Ao ouvir as palavras de Yoichi, Kenji ficou momentaneamente atordoado, depois sorriu e disse: tudo bem. O terceiro perguntou por você esta manhã. Mas você está preparado? Se a missão for muito desafiadora, precisa da ajuda do clã? Yoichi respondeu: eu saio da vila com frequência, então não preciso me preparar para nada específico. Além disso, se o exame Jounin exige a ajuda de membros do clã, como poderia ser convincente? Sou suficiente sozinho. É mesmo? Pois bem, Kenji assentiu em resposta e disse: dadas as suas viagens frequentes para fora da vila, você já deve estar familiarizado com esse tipo de experiência. No entanto, como este posto de Jounin foi adquirido de forma um tanto desonrosa, eles podem não facilitar as coisas para você. Tome cuidado. Entendo, ancião Kenji. Não se preocupe, disse Yoichi. Sua força havia aumentado significativamente no último ano. Seu progresso foi semelhante ao de Sasuke, que também experimentou um aumento repentino de força. Este último, após anos de estagnação na Academia Ninja, tornou-se um Jounin um ano após a formatura, graças a várias oportunidades. Yoichi não foi diferente. Com o modo de chakra de liberação de relâmpago, o Sharingan de 3 Tomoe, um poder de besta com cauda em desenvolvimento semelhante ao de Godzilla. Esgrima e chakra de elite de nível Jounin, a força de Yoichi era inegavelmente formidável. Embora ele tivesse trocado apenas um golpe com Sakumo durante o encontro no Palácio do Daimyo da Terra dos Rios, ele se sentiu menos pressionado do que antes. Talvez fosse porque Sakumo não estava falando sério, mas a melhora de Yoichi era cada vez mais evidente. Depois de deixar a área do clã Uchiha, Yoichi foi direto para o escritório do Hokage. Ultimamente, ele não tinha mais nada para fazer além de treinar. Partir um dia antes ou depois não fazia diferença. Além disso, ele tinha acabado de pedir a Kenji para cuidar de Mina na vila, o que o deixava com pouca preocupação. Chegando ao escritório do Hokage, Yoichi foi diretamente até o escritório do Hokage, bateu na porta e após receber permissão, entrou. Hokage-sama. Yoichi com um timing perfeito. Esta missão exigirá sua colaboração. Ao ver Yoichi, Hiruzen falou gentilmente. A sala não estava vazia, mas cheia de outros ninjas. Entre eles, um homem de cabelos brancos com quase 2 metros de altura, tamancos e um casaco vermelho, junto com uma marca vermelha no rosto e um protetor de testa marcado com óleo chamou a atenção de Yoichi, um dos Sannin lendários Jiraiya. Além de Jiraiya, estavam o trio Ino Shikasho, Inuzuka Tsumi e Aburami Shibi, junto com outros 2 ninjas desconhecidos, Omurami Tokado e Koharu Tatani, 2 conselheiros também presentes. Yoichi começou a ponderar a complexidade de uma missão que exigiria o envio de um dos Sannin lendários. Já que quase todo mundo está aqui, vamos discutir a operação. Hiruzen, com as mãos cruzadas à frente, falou solenemente aos presentes. As negociações com o Daimyo do País dos Rios e o novo Daimyo estão quase concluídas, com este último se inclinando para nós. É hora de assinar o tratado. O País do Fogo já enviou o ministro das Relações Exteriores ao País dos Rios, e Konoha decidiu despachá-los. O motivo oficial é proteger o ministro das Relações Exteriores, mas, secretamente, você também se conectará com a facção ninja do novo Daimyo no País dos Rios. Com Tsunagakure perdendo a confiança da mansão do Daimyo no País dos Rios, o poderio militar de Konoha se estendeu ao País dos Rios. Nesse ponto, Hiruzen fez uma pausa. Shikaku então perguntou: se for esse o caso, certamente provocará uma forte reação de Tsunagakure. Terceiro Hokage, houve algum movimento de Tsunagakure recentemente? Exatamente porque não houve nenhum movimento, não tenho certeza das intenções de Tsunagakure. Hiruzen balançou a cabeça e continuou. A Anbu relatou que o terceiro Kazekage tinha intenções de visitar a Terra dos Rios, mas não há movimento de Tsunagakure há muito tempo. Nem notícias do terceiro Kazekage. Ele parece ter desaparecido repentinamente. A informação é confiável? Ou o terceiro Kazekage cancelou seus planos, retornando a Tsunagakure para nos enganar? A Anbu perdeu 2 membros ao obter essa informação, então ela é precisa. Quanto a cancelar a decisão, isso significaria abandonar as negociações de paz com a Terra dos Rios. Hiruzen pensou por um momento, depois balançou a cabeça novamente. Tsunagakure não mostra sinais de guerra, então é improvável que eles recorram à guerra. Além disso, travar uma guerra resultaria em perdas maiores para Tsunagakure. E após o desaparecimento repentino do terceiro Kazekage, Tsunagakure enviou outra delegação ao País dos Rios para negociações, solicitando especificamente a presença de alguém da vila de Konoha. Jiraiya então perguntou: velho, o que Tsunagakure está planejando? Não tenho certeza, e é por isso que você está sendo enviado para a Terra dos Rios para investigar a fundo. Hiruzen olhou para todos e continuou: Jiraiya, você, junto com Shikaku, Inoichi e Shouza, lidarão com a delegação de Tsunagakure. O restante de vocês se infiltrará no País do Vento para coletar informações sobre a situação do terceiro Kazekage. A Anbu fornecerá apoio a vocês. Yoichi-kun, esta também será sua tarefa no exame Jounin. Depois que Hiruzen terminou de falar, quase todos na sala se viraram para olhá-lo. Submetido ao exame Jounin aos 14 anos, se aprovado, ele se tornaria outro Jounin prodígio. O último Jounin a conseguir esse feito em uma idade tão jovem foi Minato. Entendo, Hokage-sama. Yoichi respondeu calma e decisivamente.
Ele e o ancião Kenji previram que a liderança de Konoha não facilitaria seu exame Jounin, mas não esperavam que fossem tão dissimulados. Investigar o paradeiro do terceiro Kazekage era muito além de uma tarefa de exame Jounin de classificação A. Era essencialmente uma missão de classificação S adequada para um esquadrão Jounin. Reunir informações sobre um Kage não era tarefa simples, especialmente porque ele não era um ninja de reconhecimento. Se não fosse pela possibilidade de o terceiro Kazekage estar em apuros, Yoichi não teria concordado tão prontamente. Capítulo 69. Reunir informações sobre um líder de aldeia nunca é uma tarefa fácil. Será que até mesmo Hiruzen poderia ter seu paradeiro facilmente descoberto por espiões de outras aldeias? Sem alguma clarividência, esta missão seria impossível de ser concluída. Não completar a missão pode lhe dar uma chance de desacelerar ou persuadir Mina a se juntar à equipe médica, oferecendo-lhe outra oportunidade para o exame Jounin. Devido ao relacionamento deles, Yoichi só conseguia pensar com uma mentalidade um pouco mais sombria. Entretanto, saber que o terceiro Kazekage poderia ter caído nas mãos de Sasori tornou as coisas mais fáceis. Saber o resultado significava que eles só precisavam rastrear o processo que levou a isso. Yoichi lembrou-se de que o terceiro Kazekage estava desaparecido há muito tempo. Como seu corpo nunca foi encontrado, a Vila da Areia se recusou a acreditar que algo havia acontecido com o Kazekage mais forte de todos os tempos. A vila acabou tendo que entrar em guerra devido aos conflitos internos causados pela busca incessante pelo Kazekage. Para esta missão de exame Jounin, encontrar uma pista relacionada a Sasori era suficiente. Qualquer coisa além disso, os superiores de Konoha poderiam investigar por conta própria. Depois de finalizar os detalhes, Shikaku perguntou: Jiraiya-sama, quando partimos? São 11 horas agora. Partiremos precisamente às 2 da tarde. No entanto, quando chegarmos à fronteira da Terra dos Rios, teremos que nos separar. A última declaração de Jiraiya foi dirigida a ninjas como Yoichi, que tinham tarefas de reconhecimento. Além de Yoichi, os outros 5 ninjas tinham seus esquadrões, especializados em coletar informações. Esse arranjo fez Yoichi suspeitar das verdadeiras intenções dos superiores de Konoha. Vamos nos preparar e nos encontrar nos portões de Konoha. Após a reunião, incluindo Yoichi, os ninjas partiram para preparar seus equipamentos para a missão. Sendo uma missão de longo prazo, eles precisavam garantir que estivessem totalmente equipados com pílulas de soldado, kunai, shuriken, etc. Yoichi, além de deixar seu Raijin em casa, arrumou tudo, incluindo suprimentos médicos preparados por Mina, que foram suficientes para tratar ferimentos em geral. Eu deveria me despedir de Mina antes de ir embora. Yoichi pensou consigo mesmo, pois ficaria fora por pelo menos 1 ou 2 meses, especialmente porque recebeu essa missão de repente naquela manhã. Ao chegar ao hospital de Konoha, Yoichi descobriu que Mina estava em cirurgia, então esperou do lado de fora até que ela terminasse. Depois de esperar por cerca de 10 minutos, Yoichi de repente avistou uma figura familiar, surpreendentemente branca e chamativa sob a luz do sol. Tsunade também avistou Yoichi na entrada do hospital. Os dois tinham uma relação de cooperação, e Tsunade havia recebido 3 milhões de Yoichi, aliviando sua pressão financeira. Portanto, não houve uma hostilidade tão exagerada quanto a do primeiro encontro. Aproximando-se dele, ela perguntou: Pirralho Uchiha, você está esperando a Mina? Sim, vou sair da vila esta tarde e talvez não volte por um bom tempo, então vim contar para Mina. Tsunade-sama, você andou bebendo? Yoichi fungou, detectando um leve cheiro de álcool, como se estivesse tentando ficar sóbria lá fora. Cuide da sua vida. Não posso desperdiçar isso, pirralho. A expressão de Tsunade se azedou enquanto ela balançava o punho em um gesto de advertência. Não era à toa que a pirralha comentava sobre o cheiro dela, especialmente porque ela só tinha uns 2 drinks do dia anterior, que ela terminou de manhã sem desperdiçar. A visita de Tsunade ao hospital de Konoha hoje foi para verificar se havia alguma solicitação médica. Os 3 milhões que ela havia ganhado anteriormente estavam quase no fim depois de apenas 2 sessões de jogo. Yoichi não tinha intenção de se intrometer mais. Quando estava prestes a sair, lembrou-se de algo e parou. Virando-se para Tsunade, perguntou: a propósito, Tsunade-sama, você estaria interessada em aceitar uma comissão? É bem paga. Que tipo de comissão? Tsunade estava prestes a ir embora, mas parou ao ouvir a menção de dinheiro. Se fosse tão simples quanto tirar algumas fotos por 3 milhões como da última vez, ela poderia considerar. Dê alguma orientação sobre ninjutsu médico para Mina, apenas 1 hora por dia durante 2 meses. Eu pago 1,5 milhão por mês. Essa comissão repentina surgiu da preocupação de que Mina pudesse enfrentar uma lacuna em seu treinamento após terminar com Morimoto. Em Konoha, se alguém não tinha medo dos superiores, era Tsunade. Após ouvir a proposta de Yoichi, Tsunade não pôde deixar de se sentir irritada. Pirralha, eu queria aceitá-la como minha aprendiz, mas ela recusou. E agora você está disposto a me pagar para ensiná-la? Está pensando 2 vezes? Não é bem assim. É mais parecido com a forma como um líder de esquadrão Jounin guiaria sua equipe. Se não estiver interessado, esqueça. Yoichi estava apenas perguntando casualmente. Se o ancião Kenji tivesse outros contatos, Tsunade não seria necessária. Se você estiver disposto a pagar, não tenho objeções. Depois de bufar, Tsunade continuou. Eu já disse a ela que poderia me pedir conselhos, mas apesar de várias visitas ao hospital, ela nunca se aproximou de mim. Será que ela tem medo de que eu a convença a se juntar à equipe médica? Yoichi não respondeu, mas sua expressão o denunciou.
Só perguntei a ela uma vez e vocês são tão reservados. Digam para aquela garota relaxar. Perdi o interesse em me intrometer nos seus assuntos. Tsunade estalou a língua. Pague e peça para Mina vir até mim quando tiver tempo. Da última vez, Tsunade ficou apenas intrigada com o chakra único de Mina e impulsivamente quis aceitá-la como aprendiz. Mas ela não esperava que a garota dependesse tanto desse pirralho Uchiha. Se não fosse pelo bizarro incidente da transformação do porco, ela nem conheceria esse garoto Uchiha e não se daria ao trabalho de se envolver nos assuntos da vila. Eu não trouxe dinheiro. Mina vai te pagar amanhã. Ao ver Tsunade estendendo a mão para receber o pagamento, Yoichi revirou os olhos, mas então se lembrou de que ainda não tinha usado sua habilidade de furtar hoje. Roubar qualquer coisa da linhagem Senju, seja chakra de liberação Yang, ninjutsu médico ou sua força monstruosa, seria uma vitória. Com esse pensamento, Yoichi estendeu a mão e agarrou a mão de Tsunade, desviando sua atenção. Então está resolvido, Tsunade-sama. Ativar. Após ativar a habilidade, Yoichi de repente sentiu algo extra na outra mão, aparentemente um pedaço de pano, feito de algodão, e ainda quente. Esse roubo imediatamente deu a Yoichi um mau pressentimento. Ele rapidamente me soltou dizendo, já que combinamos, tenho algumas coisas para resolver, então vou embora agora. Depois de dizer isso, Yoichi se virou e saiu rapidamente, cerrando o punho com força sem ousar abri-lo. Esse garoto apertando a mão de forma tão formal. Mas ele não deveria esperar pela Mina? Tsunade zombou, balançando a cabeça enquanto se preparava para entrar no hospital. Bem, não é da minha conta, de qualquer forma. Porque algo parece estranho. Tsunade não deu 2 passos quando de repente sentiu que faltava algo em sua metade inferior, uma espécie de vazio. Não, será que eu esqueci de usá-los quando saí? Impossível, isso é absolutamente impossível. Como eu pude não usá-los? O rosto de Tsunade ficou pálido enquanto ela rapidamente juntou as pernas e correu para seu escritório. Uma vez lá, Tsunade bateu a porta, fechou a cortina e então se abaixou para verificar. Onde está minha calcinha? Capítulo 70. Ah, que oportunidade perdida. Se ao menos eu pudesse ter sacado o chakra de liberação Yang ou um ninjutsu. Yoichi suspirou. O Senju e os Uchiha estavam quase em extremos opostos. Um não tinha talento para a liberação Yang, enquanto o outro não tinha talento para a liberação Yin. Técnicas simples eram administráveis, mas aprofundar-se nessas áreas era desafiador. Quanto ao item que ele tinha acabado de roubar, Yoichi encontrou um local isolado para examiná-lo. Uma calcinha de algodão rosa de aparência bem delicada, não era de se espantar que estivesse quentinha em sua mão. Se eu levasse isso para Jiraiya, provavelmente poderia trocá-lo por um ninjutsu de nível A ou vendê-lo por 10 milhões de ryu. Mas era mais provável que ele fosse caçado por 2 Sannin. Tal item não poderia ser guardado. Seria um problema para quem o encontrasse. Yoichi o destruiu imediatamente com a liberação de fogo. Yoichi sentiu que Tsunade provavelmente não sabia que ele estava por trás daquela brincadeira, mas não esperou abertamente em frente ao hospital de Konoha. Em vez disso, esperou em silêncio em uma esquina até que Mina saísse. Depois que Mina terminou sua cirurgia, Yoichi contou a ela sobre sua missão e pediu que ela levasse 3 milhões de ryu de casa para aprender ninjutsu médico com Tsunade-sama por 2 meses. Desta vez, o pagamento foi feito, e Yoichi deixou claro que ouviu da própria Tsunade que ela não queria se envolver nos assuntos da vila. Tais palavras vindas de uma Sannin tinham alguma credibilidade, então era seguro aprender com ela. Depois de falar, Yoichi voltou para pegar Raijin e foi direto para o portão da vila. Ele chegou cerca de 1 hora mais cedo e não foi o último a chegar. À medida que a hora da reunião se aproximava, todos finalmente chegaram. Saindo da vila, Jiraiya reuniu todos e pegou um mapa, apontando para um local. Depois daqui, as equipes de negociação e reconhecimento se dividirão. Se alguma informação for descoberta, deixe Anbu repassar a mensagem. Se informações sobre o terceiro Kazekage forem descobertas, você pode retornar diretamente. Jiraiya deu uma breve ordem antes de ordenar que se afastassem. Embora estivessem na Terra do Fogo, toda a equipe manteve uma formação adequada para reconhecimento, apoio, guarda de flanco e defesa de retaguarda até se separarem. Longas marchas não significavam nada para os ninjas, desde que o chakra fosse distribuído corretamente para manter um ritmo constante. Como Jiraiya e sua equipe não estavam com pressa, levaram 2 dias para chegar à fronteira entre o País dos Rios e o País do Fogo. Jiraiya interrompeu a equipe e se dirigiu aos que estavam em missão de reconhecimento. Certo, é aqui que nos separamos. Tenham muito cuidado. Depois de dizer isso, ele liderou a equipe de negociação em direção à Terra dos Rios. Os indivíduos restantes, além de Yoichi, eram 6 esquadrões de reconhecimento. Yoichi, não familiarizado com eles, partiu usando a técnica de cintilação corporal. Ah, ele acabou de sair, né? Líder de equipe, parece que sua ideia de colocá-lo no nosso esquadrão não deu certo. Um dos membros do esquadrão de reconhecimento comentou depois que Yoichi saiu sem dizer uma palavra. Eles acharam a atitude de Yoichi arrogante. Mesmo sem se conhecerem, um cumprimento teria sido educado, já que estavam na mesma missão. O líder do esquadrão, Inuzuka Sanzuki, balançou a cabeça. Ele pode preferir trabalhar sozinho nas missões. Tudo bem, não vamos nos preocupar com ele. Vamos conversar. A Terra do Vento era vasta e escassamente povoada. Eles planejaram dividir suas direções de reconhecimento para evitar que todos os esquadrões seguissem na mesma direção, desperdiçando tempo e esforço.
Quanto a Yoichi, ele não precisava de esquemas tão elaborados. Investigar Sasori era o suficiente. Havia duas maneiras de investigar o paradeiro do terceiro Kazekage: encontrar Sasori ou procurar a cobra gigante na caverna Ryushi, a criatura de invocação do Kazekage. Shin havia assinado um contrato de invocação com o terceiro Kazekage. Se o Kazekage tivesse morrido, Shin provavelmente saberia. Como não houve resposta usando a invocação reversa, era provável que ele estivesse morto. No entanto, encontrar Shin na caverna Ryushi, um local desafiador, com a temperamental cobra vermelha gigante, significava que era apenas um plano B. Objetivo principal: encontrar Sasori. Yoichi pensou consigo mesmo enquanto determinava a direção da investigação. Embora não esteja claro o motivo pelo qual Sasori escolheu o terceiro Kazekage tão cedo, a ausência prolongada do Kazekage provavelmente significava que ele estava morto. O desaparecimento de um líder de aldeia pode desestabilizar uma aldeia e causar agitação entre seu povo. Deveria estar aqui. Disfarçado, Yoichi chegou a uma pequena cidade na Terra do Vento, indo em direção a um beco de uma taverna. Ele havia perguntado sobre outros locais ao responsável pela central subterrânea no condado de Kawataki, e a localização da Terra do Vento era aqui. Abrir uma porta escondida revelou escadas que levavam ao subsolo da bolsa. O vasto espaço subterrâneo, iluminado apenas por algumas lâmpadas e ocupado por duas pessoas, incluía um velho que perguntou asperamente: comissão ou recompensa? Comissão. Preciso de duas informações. Yoichi perguntou diretamente a um marionetista de Sunagakure chamado Sasori. Quero informações recentes sobre ele. A segunda é perguntar sobre um clã com físicos únicos que amam a natureza, mas podem entrar em fúria repentina, tornando-se assustadores quando enfurecidos. A segunda missão era sobre o clã de Jugo. Orochimaru encontrou a caverna Ryushi com base nas informações de Jugo. Este era um plano B se pudessem ser encontrados, ótimo. Caso contrário, ele se concentraria exclusivamente em Sasori. Se nem mesmo Sasori pudesse ser localizado, ele reportaria a Konoha que o terceiro Kazekage estava morto. Nenhuma evidência, mas a informação estava correta. Se quisessem mais que Anbu procurasse Sasori. Sasori? Ouvi falar dele. O genial marionetista de Sunagakure parece ser neto de Chiyo, um renomado jounin de Sunagakure. O velho da central clandestina relembrou. Estando na Terra do Vento, era natural saber algumas informações sobre Sunagakure. Embora carecesse de informações detalhadas, nomes básicos e parentescos eram conhecidos. Investigar um ninja desses não é fácil, 15 milhões. A outra informação é mais simples, e acabei de chegar de outro lugar na Terra do Vento. Sua descrição corresponde a um clã que já encontrei antes, 6 milhões de ryu. O velho riu baixinho, oferecendo a Yoichi um preço alto, totalizando 20 milhões de ryu. Tão caro? Só estou pedindo informações, não um assassinato. Tudo bem, aqui está o dinheiro, mas é melhor não mentir. Yoichi sabia que essas pessoas eram gananciosas por dinheiro, então ele tirou 21 milhões de ryu de um pergaminho de armazenamento. Embora ele secretamente tenha tomado nota do homem, extorquir ele era como cortejar a morte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.